Sejam bem-vindos ao OTCast, o podcast Oliveira Trust. Eu sou José Alexandre Freitas, CEO da Oliveira Trust, e nesse episódio a gente vai falar sobre um assunto super importante, que são os eventos de risco e inadimplência em cenários de juros altos. A gente está vivendo aí um ciclo de juros altos no mercado de capitais brasileiro, e isso impacta diretamente os ativos de renda fixa, em especial os FDICs e as carteiras de crédito, as debêntures. E para esse episódio a gente tem um prazer enorme de convidar o Ricardo Mizukawa, que é superintendente de risco do Bradesco Asset. Então o papo vai ser super bacana. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Freitas. Grande prazer. Obrigado pelo convite. Oportunidade aqui da gente compartilhar muitos anos de experiência. Estou no mercado já desde 94, no início ali do Plano Real. Posso contar várias histórias aqui, vários causos sobre o mercado de fundos. E nesses 32 anos, assim, o que eu posso dizer é que a construção do mercado, principalmente na indústria de fundos, todos nós fomos grandes incentivadores e participantes ativos desse mercado. O mercado só está hoje na casa dos 11 trilhões de reais. Se não me engano, a MIBA divulgou agora, o mês passado, o atingimento de 11 trilhões de reais pela organização e pela participação de diversos players do mercado. Só para fazer aqui uma introdução, eu me lembro que a minha primeira atividade no Bradesco era cuidar e precificar a carteira de debêntures, e me lembro também que em 94 grande parte das debêntures tinham como agente fiduciário o Oliveira Trust. Muito bom ter você aqui, Mizukawa. Obrigado. E assim, a gente está fazendo vários episódios aqui no nosso podcast, e são gravações voltadas justamente para trazer para o mercado essa visão dos profissionais experientes, que dominam esses assuntos mais importantes, mas de trazer a experiência de casos e situações similares que aconteceram. E quando a gente fala de ciclos de juros altos, a gente já viu isso no passado. A gente viu, a gente até estava falando aqui nos bastidores aqui sobre o ciclo aí na época de 2008 a 2010, outros movimentos, épocas em que a gente presenciou o juro muito alto por muito tempo, que é até pior do que você ter picos, é você ter a manutenção do juro há muito tempo. E o reflexo disso nas operações de crédito privado, em especial, pelos riscos de inadimplência. Eu queria ouvir um pouquinho de você, nessa experiência que você tem de mercado, em ciclos anteriores, como é que denotou essa conexão entre o juro alto por um bom tempo com as inadimplências? Perfeito. Eu acho que cada ciclo de estresse tem motivações distintas. Então, quando a gente olha para as crises da década de 90, em que, enfim, o país pouco tinha reservas e a confiança no país não era tão grande, você teve períodos de ciclo de alta de juros ou derivados de situações de estresse advindos do mercado externo, crise do México, crise da Rússia. Nós tivemos também uma crise de desvalorização cambial quando a banda de câmbio foi abandonada. Você teve outros ciclos, como a de 2008 e 2009, que eu diria que também é um estresse de liquidez causado por um movimento externo. E você tem, ao mesmo tempo, outros ciclos de alta de taxa de juros que são provocados por questões internas, principalmente derivadas da elevação da inflação. Acho que o Banco Central tem uma missão, que é de controle da inflação, principalmente depois do regime de metas inflacionárias. Então, vivenciamos isso no período de 2016 a 2019, um pouco antes ali da crise da pandemia. Talvez a crise do Covid e da pandemia ali em 2020 tenha características diferentes, porque foi talvez a primeira crise que houve redução global das taxas de juros por uma questão de prover liquidez para o sistema financeiro, para o mercado de capitais de uma forma geral. Mas talvez seja a única exceção. Como você disse, acho que existem ciclos. O importante é tentar compreender a causa desses ciclos e o impacto na economia. Particularmente no mercado de crédito, juros altos sempre são ruins. Quanto mais tempo esses juros permanecerem nesse patamar elevado, maior a tendência de atrasos e inadimplência. Isto vai refletir nos portfólios e nas carteiras de crédito em algum momento. Eu costumo falar que a taxa de juros ótima, ela está entre 6% e 12%.
Você citou na época a questão da pandemia. Na pandemia a gente teve juros de 2 e poucos por cento, inferior a 3% ao ano, e atualmente está bem acima dos 12%. Então, em um momento lá atrás, para o tomador estava legal, né? Com juros de 3% ao ano, e agora está caro para o tomador, mas está ótimo para o investidor de renda fixa, visto aí as taxas enormes de crescimento de volume investido nesse segmento. Você acha que se demorar muito aí para chegar essa taxa ótima, vamos falar assim, onde o custo da captação acaba valendo a pena para o empresário tomar recursos no Brasil aqui, mesmo com essa taxa básica, né? Tem um spread, né? Para se financiar, para investir, se isso demorar muito, que setores que podem sofrer um pouco mais com esse ciclo alto de juros longevo? Bom, perfeito. Eu acho que o juro alto, por um longo período de tempo, de fato, ele tem um impacto imediato na capacidade das pessoas que estão endividadas literalmente consumirem, né, e terem recursos para pagar as contas do dia a dia. Então, certamente o setor de varejo é o primeiro a ser impactado, né, e o setor de varejo eu digo de forma ampla. Infelizmente, quando a gente olha as estatísticas do Banco Central, o Brasil está quebrando recordes atrás de recordes de inadimplência das famílias, das pessoas físicas. Então, existem muitas estatísticas que estão dizendo o seguinte quadro, né? De 80% a 85% das famílias endividadas. Isto não inclui crédito imobiliário, né? 63% dos brasileiros, isso é uma pesquisa, se não me engano, do ano passado, da revista Isto sequer tem reserva de emergência, né? Então, um grande contingente de pessoas e famílias endividadas vão gerar um problema, num segundo momento, de falta de capacidade de pagamento e inadimplência. Isso afetaria muito, basicamente, no varejo, porque estão falando da falta de recursos, de liquidez da pessoa física, né, do consumidor, ponto final. Então, quando a gente olha dados do Banco Central, é muito nítido que a inadimplência está concentrada principalmente no cartão de crédito, né? Que é o segmento que possui maiores taxas de juros em relação a outros tipos de crédito pessoal ou crédito de longo prazo. Além da quantidade de famílias endividadas, existe um fator que é quanto da renda dessas famílias já está comprometida, né, com dívidas futuras, ou pagamento dessa dívida futura. E as estatísticas estão também batendo recordes, demonstrando que esse percentual já está em 30%. Ou seja, quando a gente olha para um cenário em que você tem, talvez, um menor nível de desemprego, portanto, um crescimento da massa salarial, mas, né, de forma combinada com o aumento de inadimplência e aumento de comprometimento da renda, são sinais, ao mesmo tempo, contraditórios e preocupantes. Porque, basicamente, as estatísticas estão dizendo que, embora o desemprego esteja em níveis históricos baixos, né, e o volume de massa de renda salarial tenha aumentado, mesmo assim, né, o nível de endividamento cresceu significativamente. Quanto era essa estatística, por exemplo, em 2010, né, de mais de 80% das famílias endividadas? Menos de 30%. Né? Isso em 2010. Em 2010. No último ciclo, né? Então, na prática, quando a gente olha os números, né, e o mercado cresceu muito, né, a indústria de fundos cresceu muito, o mercado de crédito cresceu muito, a gente está falando de 11 tri, tamanho da indústria de fundos no Brasil, mais ou menos 2,5 tri em ativos de crédito. Aí tem, eu diria que metade que são ativos bancários, metade são ativos, valores imobiliários, né, originados no mercado de capitais, né? A gente está falando basicamente de debêntures, FDICs, CRIs, CRAs, enfim, ativos do setor imobiliário e do setor agro. Esse volume é muito maior do que nós tivemos na última crise de crédito em 2008, 2009, 2010. Então, uma eventual crise agora, um eventual estresse, o impacto vai ser muito maior.
né? Então é importante monitorar o que está acontecendo no mercado e tentar projetar cenários. Eu sou de área de risco, né? Então área de risco, não sou mensageiro do apocalipse. Mas estou aproveitando o seu conhecimento. Mas estamos todos. Todos esses cenários eles precisam estar na cabeça dos gestores, na cabeça do mercado e dos bancos para que essa perspectiva e esse monitoramento seja feito da melhor forma possível, né? E que, de alguma forma, caso ocorra um estresse, caso ocorra uma crise, né, os agentes eles atuem da melhor forma possível para que o impacto seja o menor possível. Eu costumo ver nesses ciclos, e aí me corrija se eu estiver falando besteira, mas dois movimentos assim, muito claros quando a gente passa por um ciclo de juros alto, de um prazo mais longo. Primeiro, os grandes emissores. Quer dizer, o tipo de emissor. Os grandes emissores, eles param de captar. No Brasil, vão captar lá fora, nas necessárias renovações de capital ali, alongamento de dívida, etc. E começam a surgir os investidores, as empresas tomadoras de médio porte, gente que está precisando do dinheiro ali, não necessariamente para fazer um investimento, mas para aí sim alongar, topa pagar um juro mais caro, maior, justamente pela necessidade tem que ser. E aí, muitos entrantes, investidores entrantes de muita grana chegando para investimento em crédito privado, o emissor acaba conseguindo captar ali no mercado tradicional. Então, o primeiro é a mudança do CNPJ. Ali, os emissores começam a mudar. O ticket fica menor e um pouco mais de risco do ponto de vista de tomadores. E aí vem o remédio dos estruturadores, dos distribuidores, que para esse emissor aqui eu preciso de mais garantias, mais covenants, e aí as operações ficam mais complexas, com mais estruturas e outras modelagens. Vêm as securitizações, os CRs, os FDICs. E aí, falando especificamente do FDIC, você é um especialista, como é que você vê nesses momentos assim, de juros mais altos e risco diretamente proporcional se levando, o papel do FDIC para o mercado? Perfeito. Bom, eu sou viesado em relação ao produto FDIC, participei ativamente da construção do mercado, mais de 10 anos ali coordenando a comissão de FDIC, que hoje é a Comissão de Direitos Creditórios, ainda participamos, né, nós dois ainda da Comissão de Direitos Creditórios. Eu diria o seguinte, enfim, eu vou resumir o produto FDIC em 4 grandes características, né? A primeira característica está relacionada a uma certa complexidade do produto, né? A complexidade do produto, por isso que nós chamamos o FDIC uma operação estruturada, assim como existem outras operações estruturadas. A grande característica do FDIC tem relação à estrutura de garantias, né? E aqui não vou entrar muito no detalhe técnico, né, de subordinação, de excesso de spread, a estrutura de garantias que são setadas para um determinado tipo de carteira de crédito, né? Então, hoje no mercado de crédito você tem diversos tipos de carteira, de consignado a veículos, a CDC, que é crédito consumidor, a contas de consumo. No final, o FDIC tem essa característica porque ele pode literalmente securitizar todo e qualquer tipo de direito ou obrigação, né? Para cada tipo de direito creditório, você tem uma estrutura adequada, né, para mitigar os riscos de inadimplência dessa carteira. E cada direito creditório exige todo um procedimento, seja ele operacional, seja ele de estrutura de garantias, para endereçar a questão da inadimplência. E é justamente, eu diria que o design dessa estrutura de garantias, né, que faz parte do momento da estruturação do produto, é que traz na visão do investidor uma certa complexidade, porque um FDIC não é igual a outro FDIC, né? Cada FDIC é um FDIC. Mas lembrando que toda essa complexidade ela vem em benefício do investidor, ou seja, ela vem em benefício de uma estrutura de garantias que vão proteger o investidor. Comparando com uma debenture, né, e da época que também eu estruturava debentures, né, todo esse arcabouço, né, de garantias ou estrutura de garantias, ela, não vou dizer que ela existe, mas ela costuma não existir, né? O debenture acaba sendo uma dívida contra um emissor, né? Poucas debentures têm garantias vinculadas à emissão, então no final você tem um analista que eu brinco que ele coloca um mapa de
previsão futura, né, na frente dele, né, tentando identificar quais variáveis vão fazer com que aquela empresa pague ou não a dívida no futuro. E são muitas variáveis. Inclusive, até, desculpa te cortar, mas agora, recentemente, sem citar nomes de empresas, mas alguns casos de default em debêntures e que os FDICs foram pagos. Quer dizer, você teve a capacidade de recuperar, pelo menos a cota sênior recebeu tudo, a mezanino e a júnior pode ter sofrido, mas quem comprou a cota sênior ali recebeu. Acho que a grande... Você mencionou muito bem essa questão de risco. A debênture tem muito mais fatores, né? Porque a saúde financeira empresarial ela é preponderante, é importante ali para você definir os rumos do pagamento daquela dívida. Já no FDIC é a carteira, né? E a carteira você consegue monitorar e ir acompanhando, a não ser que seja uma questão sistêmica, dificilmente você vai ter uma inadimplência total. Né? Isso foi isso que você estava sinalizando. Né? Existe uma decisão numa empresa, por exemplo, relacionada ao management, né? Uma decisão estratégica de posicionamento errada da empresa em relação ao mercado, em relação aos concorrentes, em relação a preço, a custo, né? Certamente vai impactar na capacidade e no fluxo de caixa futuro dessa empresa e, eventualmente, daqui 5, 10 anos, você vai identificar que ela vai precisar fazer uma repactuação ou vai ter que fazer um refinanciamento dessa dívida. Eu já vi, inclusive, em emissão de debêntures, a mudança de risco ao longo da operação. E aí, né, assim, era uma empresa que tinha captado no mercado, empresa fornecedora de produtos frigorífico e tal, vendendo produtos, e ela tinha um nível de risco, e ela tinha captado debêntures numa taxa específica. Mudou o controle acionário da companhia, risco melhorou muito, entrou um novo acionista extremamente capitalizado, e ela, peraí, agora estou pagando, tá cara essa dívida, eu quero tomá-la de volta, porque o meu risco diminuiu. Aí os investidores falam assim, eu não. Na época que o risco estava alto, eu estava aqui bancando e mantendo. Se quiser resgatar antecipado, beleza, mas me paga um prêmio. E a gente, na época, a Olivia Triste era o agente fiduciário, a gente chamou a assembleia, combinou, a empresa pagou um prêmio, um valor adicional não previsto até na escritura, porque o resgate não era uma opção exclusiva dela. Mas você vê, cenários de risco podem mudar para pior ou para melhor. E o FDIC, me parece, até pelo que você está falando, realmente é o melhor veículo para você mensurar esse risco ao longo do tempo, né? E por isso que você tem um crescimento tão significativo, principalmente nos últimos 3 anos dessa indústria. Né? E isso acontece não só no mercado brasileiro, mas também nos Estados Unidos e na Europa. Né? As operações de securitização, elas vêm ganhando espaço, porque justamente elas permitem que o investidor tem a capacidade não só de análise, né, com maior assertividade, mas ele invista em estruturas de garantia que ele esteja mais confortável, né, e naquelas que ele não tem muito conforto, ele vai deixar para o mercado absorver de alguma forma. O mercado de FDICs já passou de 700 bilhões de reais, né, e é impressionante o crescimento, porque se você fosse olhar, acho que uns 10 anos atrás, não chegava a 100 bi. Né? Então, é um crescimento de fato exponencial. E aí, falando um pouco do FDIC, vamos falar de governança. Dentro da estrutura do FDIC, você mesmo disse, estamos falando de administrador, gestor, custodiante, a 175 empoderou o gestor, acho que até devidamente, em função de ser de fato a peça importante ali de originação e criação dos FDICs, e definiu bem essas responsabilidades. Só que uma coisa é você ter responsabilidade, a outra é a atuação propriamente dita ao longo do tempo. Como controlar a liquidez, a capacidade desses fundos. Você tem, às vezes, um FDIC, vou dar um exemplo aqui, tá? FDIC de crédito consignado, que compra contratos, para quem não sabe, mas os contratos de consignado, de empréstimo consignado, de longo prazo, 60 meses, 72 meses até. O FDIC, quando compra, ele só vai receber o dinheiro de volta com o pagamento dessas parcelas. Então, como casar esses fluxos com o custo lá e as datas de pagamento, de amortização das cotas? Quer dizer, como é que esse gerenciamento de liquidez você acha que é importante para produtos estruturados? Legal.
Acho que são duas informações importantes, né? Primeiro, do mundo de fundos estruturados, né? No caso aqui, olhando para um fundo imobiliário ou um FIP, né? Os fundos de private equity, do ponto de vista regulatório, o FDIC é o único que pode ser constituído como um fundo fechado, né? Ou como um fundo aberto. Então, o fechado é que o cotista, assim, o fundo tem um prazo, 5, 7, 10 anos, né? E o investidor ele não pode solicitar resgate dessas cotas, ele pode negociar, né? Se ele encontrar um comprador, ele negocia isso no mercado secundário. Mas ele não solicita o resgate junto ao administrador. E os FDICs abertos é que tem essa característica que o investidor ele toma a decisão de aplicação ou toma a decisão de resgate. Isto impõe, não só aos FDICs, mas a todo o fundo aberto, uma dinâmica que é justamente a necessidade do gestor fazer o gerenciamento adequado do risco de liquidez. O importante é quando a gente olha para um fundo fechado, né, que é uma estrutura pré-determinada, existe um conjunto de ativos que, de acordo com a característica, você vai adquirir, e muitas vezes lá fora essa cessão, né, essa aquisição de direitos creditórios é única, né, não tem nem o que a gente chama de revolvência, ou seja, você, no momento do vencimento desse direito creditório, você nem recompra uma nova carteira, mas no FDIC aberto você tem uma variável que não depende do gestor, né, que é a tomada de decisão do investidor colocar mais dinheiro no fundo ou resgatar dinheiro do fundo. Então, isso eu chamo de variável independente. O gestor ele tem que, a todo momento, né, avaliar, né, o fluxo de entradas ou fluxo de saídas e rebalancear o portfólio de acordo com esses movimentos. Então, um fundo aberto, de fato, exige muito mais do gestor do ponto de vista de liquidez. O risco é que, em cenários de estresse, ou da estrutura, ou um estresse de mercado, se esses volumes de resgate forem significativos, muito provavelmente, na maioria dos ativos, isso de novo vale para fundos de renda fixa, crédito também, o raciocínio é o mesmo, né? Você vai ter que ir ao mercado tentar vender esses ativos para fazer frente à liquidez que está prevista no regulamento, ou seja, se o regulamento prevê resgates em D90, né, você vai ter que fazer liquidez suficiente para pagar os investidores em D90. O risco de liquidez, ele sempre acompanha o risco de crédito nessas estruturas de fundos abertos, né? E eu sempre digo que o risco de liquidez é o mais difícil de ser gerenciado, né, porque você tem que, de novo, fazer previsões futuras de quantos resgates você pode ter, você tem que monitorar quem são os cotistas desse fundo. Então, um comportamento que pode mudar, né? Pode mudar. E o histórico de movimentações, ele vale muito pouco, né? O exemplo que eu sempre dou é o seguinte: o maior resgate que eu tive num determinado fundo representou 10% do PL do fundo. Mas o fundo, quando ele teve 10% de resgate, ele tinha, por hipótese, um cotista que justamente fez o resgate dos 10%. E você olha para o passivo do fundo hoje e tem um cotista com 20%. Né? Esse é o risco potencial. Né? Ou seja, o histórico não valeu muito, né, para você avaliar a probabilidade de resgate futuro. Né? Você sempre tem que olhar para quem são os cotistas do fundo naquele momento, né, estimar um potencial volume de resgates e administrando o ativo de acordo com essa probabilidade. Existem outros remédios ali para que você possa... Porque, como você falou, o risco de liquidez é o mais difícil de se monitorar porque ele tem o fator da surpresa e da imprevisibilidade em função da necessidade do investidor de pegar o dinheiro de volta no fundo aberto, né? Agora, quando você fala de risco de crédito dos devedores de uma estrutura, por exemplo, de FDIC, você tem outros meios. A própria Instrução CVM 489 estabeleceu algumas regras e parâmetros para que você possa monitorar. Se a carteira for pulverizada, vai acompanhando todo mês ali a perda histórica e tentando já criar uma provisão para aquela eventual perda. Se for um FDIC com créditos concentrados, você tem que analisar individualmente. Só que quando você está falando de ciclo de juros alto extenso, você tem a possibilidade de várias empresas ao mesmo tempo estourarem. Como você acha que os gestores, os administradores deveriam, né, estar olhando essas carteiras nesse momento que a gente está vivendo agora? Eu diria que é um
um momento de cautela, e você tem razão, e esta responsabilidade na 175 ficou mais clara que é do gestor, né? O gestor toma a decisão de compra e venda, mas eu acho que a novidade da 175 é que ela transferiu a responsabilidade primária, por exemplo, para questões de enquadramento e de risco de liquidez, né? Então, questão de concentração de ativo, concentração de passivo, exigem mais do gestor do que exigiam no passado, né? Várias dessas responsabilidades elas foram de fato atribuídas corretamente à figura do gestor, e o mercado está tendo que se aperfeiçoar e correr atrás, seja do ponto de vista de investimentos sistêmicos ou do ponto de vista de controles adicionais que eles não praticavam. Eu diria que o momento é de busca de qualidade, né, e busca de uma certa alocação de ativos que tenham uma liquidez potencial melhor, né? Você tem razão. Se você olha para um setor específico ou para outro setor específico, eu diria que existem várias empresas com dificuldades financeiras. A gente lembrando que a gente está batendo recordes de recuperação judicial. Então, assim, recordes no comprometimento de renda e famílias endividadas do lado da pessoa física, mas também do lado da pessoa jurídica, recordes de recuperação judicial. E vários setores estão sofrendo, não é só o varejo, é o agro, porque taxa de juros, de alguma forma, muito alta por muito tempo, também vai comprometendo o endividamento das companhias. É uma equação muito difícil de lidar, porque o juro alto também chama muita captação para os fundos de crédito. Então, você é obrigado, literalmente, a comprar créditos, né, em função do fluxo de entrada, novos recursos e novos investidores que estão investindo nos fundos, e você vai ter que ser muito seletivo em relação a quais ativos comprar. Muitas vezes, por este motivo, é que a gente vê alguns gestores, inclusive, fechando seus fundos para captação, né? Quando ele toma a decisão de fechar o fundo para captação, é porque a relação de risco-retorno, né, daquela carteira talvez não seja tão adequada em relação à carteira que ele idealizou, né? Então, seja do ponto de vista de crédito, seja do ponto de vista de liquidez. Você acha que diversificar o setor dos sacados, dos devedores nas estruturas ajudaria? Porque você mencionou bem o setor agro. Eu estava falando outro dia sobre um relatório de um estudo feito de risco de um FDIC, setor, né, agro. E eu vi, nossa, perder 13% está alto. Mas que concentração é essa, né? Para ter 13%? Aí não, é porque 8 devedores pediram RJ em um espaço de tempo, sei lá, de 3, 4 meses. Você fala, caramba... Movimento coordenado. E na verdade você não está falando também de... a concentração, talvez o que tivesse maior participação fosse 2 ou 3%, mas foram 8. E aí 8, essa provisão chegou a 13% do patrimônio. E se você tiver agro, mas se você tiver também o segmento, um varejo, construção civil, outros setores, você acha que daria para buscar uma segurança maior? Então, eu vou fazer 2 observações aqui. Tem o que a teoria de finanças pede para fazer, que é a diversificação, mas tem também, por um outro lado, eu acho que o princípio que está por trás, né, de uma maior diversificação é: se eu perder, vou perder pouco, né? Ou vou perder menos. Então, você faz uma diversificação setorial, você faz uma diversificação por emissores, portanto, devedores, né? E você faz uma diversificação, eventualmente ali, de acordo com o risco da companhia, alguns mais AAA, outros menos AAA, mas você gera ali um balanceamento de risco e retorno adequado. Na teoria, funciona, né? Na prática, existem alguns trade-offs que a gente precisa analisar. E aqui são, no caso dos FDICs, né, uma coisa é uma diversificação de devedores de um mesmo tipo de direito creditório. É evidente que ter num portfólio 100 mil contratos de financiamento de automóveis é melhor do que ter 1.000. Né? Porque a gente está falando do mesmo tipo de risco, natureza de risco, pulverizado em 100 mil devedores. Né? Mas quando a gente vai para o mercado de capitais, debentures ou notas comerciais ou CCBs, é preciso tomar um pouco mais de cuidado, porque não necessariamente pulverizar
ou simplesmente o aumento da diversificação, ela vai gerar uma melhor relação de risco-retorno. Existe também uma outra teoria da diversificação de setores ou de renda variável ou de ações que, a partir de um determinado volume de ativos, né, a conta é normalmente 15, né, você pode agregar mais ativos que o nível de diversificação ele acaba se diluindo. Né? Então, existe um nível ótimo de diversificação, que o gestor também tem que ter capacidade de endereçar. Por que muitos ativos, eu vejo carteiras na indústria de fundos com 100 emissões de debênture? O problema de você ter 100 emissões de debênture é que você dificilmente vai conseguir monitorar de forma adequada as 100 emissões de debênture. Então, eu prefiro olhar para 20 e monitorar no detalhe o que está acontecendo com essas 20 e, eventualmente, ter a capacidade de sair e adquirir ou comprar outras emissões, olhando para um universo sobre o qual eu tenho mais conforto. Né? Isso é uma preocupação, eu diria até, olhando para o mercado e para o mercado de fundos, né? Existem equipes de crédito e informação. Né? Como a gente está num boom no mercado de crédito, existem equipes de crédito e informação que muito provavelmente não pegaram ali a crise de 2008, 2009. Né? E muitas com essa estratégia de uma diversificação extrema, eu vou colocar ali 1%, 2% no máximo de cada emissão, para evitar uma perda muito grande. Mas, de novo, num fundo aberto, você depende do comportamento do investidor. A rentabilidade daquele portfólio caiu 2%. Só que o PL do fundo cai em função dos resgates. A pessoa fica insatisfeita com uma performance não histórica, vamos falar assim, que é de rentabilidade positiva. E aí, não quero mais esse fundo, perdi dinheiro, e aí resgata. E aí você tem um outro efeito, né? Você não tem ativo líquido suficiente para vender, ou tem que vender numa condição menos favorecida, causa mais perda. Perfeito. E entra num ciclo negativo. Eu sempre digo que gerir ativos de crédito, né, e fundos de crédito, você tem que se preocupar com você e você tem que se preocupar com os outros. É igual dirigir carro. O trânsito, mesmo que você dirija corretamente, você sempre está atento aos movimentos dos outros carros, dos outros veículos. Por quê? Porque se você tem um estresse num outro fundo de investimento, num outro gestor, isto vai muito provavelmente provocar uma onda de resgates. Esses resgates vão impactar o preço dos ativos, né, e isto vai reprecificar o mercado inteiro. Ao reprecificar o mercado inteiro sofre. Né? Existe uma outra frase que eu sempre digo o seguinte, né? O mercado ele tem que ter muita responsabilidade nesse aspecto, porque as assets, de uma forma geral, são competidoras, né? Do ponto de vista de retorno, são competidores do ponto de vista de conquista de clientes. Né? Mas questões relacionadas a risco, né? Principalmente aqueles riscos mais transversais que impactam todo o mercado, somos todos sócios. É isso. Né? E aí que é o papel importante, muitas vezes, da Ambima. Você participou também, né, por exemplo, de emitir, na medida do possível, guias, regras, para que o mercado se discipline dentro de um contexto ali normativo que seja adequado. Né? E até sobre esse tema, um trabalho que a gente fez junto lá na Ambima, e que eu vejo hoje, e me preocupa bastante quando eu vejo as estruturas, principalmente de FDIC, ou de um fundo de renda fixa, crédito privado, alguma coisa nesse sentido, que é quando você tem renegociação e você não tem a marcação correta desse ativo dentro da carteira do fundo. E aí você falou, no mercado de gestão ou administração fiduciária concorrencial, às vezes você ouve, poxa, mas o meu outro administrador, ele acha que não é porque eu renegociei a dívida com o Beltrano que agora eu tenho que botar uma PDD ou criar algum tipo de precificação diferenciada. Não, eu falo justamente porque você renegociou, ele não conseguiu pagar pontualmente, enquanto ele não tiver um histórico de adimplência relevante, eu vou continuar arrastando aquele rating dele, aquele risco de crédito anterior. E aí, não, mas o meu outro administrador não faz isso, ou o meu gestor disse que isso é normal. Uma simetria de procedimentos. Né? Exato. E eu acho que nesse momento, não sei o que você acha, Mizu, mas os riscos de renegociação, das renegociações ocorridas, que é um procedimento totalmente lícito, normal, recorrente. As
recompras e, eventualmente, no caso dos FDICs, os pagamentos que acabam sendo feitos fora do ambiente do fundo, e aí como pode o gestor administrador ali, não sei se vou falar um pouco de tecnologia, mas como é que você acha que isso pode ser melhor analisado agora nesse momento de inadimplência iminente? Eu diria que quando a gente olha para a necessidade de investimento em tecnologia por parte dos administradores e por parte dos gestores, ela é premente, mas ao mesmo tempo é o que vai dar segurança, ou maior segurança para o produto. Se a gente pegar grande parte dos problemas que ocorreram no mercado de FDICs, eles são derivados de situações de fraude, porque, de alguma forma, os prestadores de serviços foram incapazes de identificar problemas que estavam ocorrendo em determinadas estruturas. E o mercado está evoluindo muito, né? Estamos chegando na era da duplicata escritural, né, que vai virar uma realidade em pouco tempo, né? E isto vai abrir um mundo de possibilidades para o mercado de securitização. Eu sempre digo o seguinte: quando a gente olha para países desenvolvidos, né, principalmente os Estados Unidos, o volume de operações de securitização ele é quase 50% do PIB. Né? No Brasil é 8% do PIB. Né? Então existe um espaço de crescimento responsável, né, com emprego de tecnologia, que vai fazer com que o mercado chegue lá. A gente ficava muito vinculado somente aos birôs de crédito, a eventuais pontuações de credit score dos devedores, etc. Hoje em dia você tem muito mais ferramentas para medir como é que está no próprio movimento aí financeiro, no open market, você ter informação de como é que está aquela empresa tomando recursos em outras instituições. Então, várias ferramentas você consegue fazer, até o emprego da inteligência artificial em muitas empresas que têm feito isso. A gente tem até algumas iniciativas lá na Oliveira Trust, justamente para tentar antecipar essas situações de estresse. Mas eu queria ouvir um pouco como é que você vê esse futuro aí. Está acabando aqui nosso podcast, passa rápido, né? O assunto, quando é bom o papo e o parceiro aqui de conversa, vai muito rápido. Mas ver o que você está enxergando aí para esses próximos meses, como é que você vê o futuro aí do nosso mercado na visão de risco, aproveitando a sua experiência. Eu acho que o mercado, eu sempre digo o seguinte, né? Aquele ditado, né? Tudo que é excesso, ou tudo aquilo que vem em excesso, que é consumido em excesso, não necessariamente é bom. O mercado está, de fato, num período com uma certa distorção, porque nós estamos com um juro a 15, um juro real gigantesco, e do lado dos investidores, uma realocação do seu portfólio que pende muito para a renda fixa e pende muito para ativos de crédito, em detrimento, por exemplo, à renda variável, a fundos multimercado e outros produtos que existem, por exemplo, na indústria ou no mercado de uma forma geral. Mas o juro, mesmo que ele reduza, os economistas estão chamando de uma redução para 12,5%, 12%, aí dependendo do cenário externo, ainda serão juros altos. Né? Serão juros reais altos, porque a gente está falando de inflação de 4%, com juro de 12%, 8% de juro real, ainda continua sendo um juro muito significativo. Então, eu não vejo muita mudança em relação à alocação atual. É evidente que uma parte do recurso migra para a Bolsa, outra parte migra para fundo multimercado, mas eu acho que o grande volume continua alocado no mundo de renda fixa. Algumas preocupações que eu tenho em relação mas qual mundo de renda fixa? Né? E isto, no final, é derivado de uma outra simetria, que é a simetria tributária. Né? Existem hoje no Brasil ativos isentos e ativos não isentos. Né? E a falta de competitividade dos ativos não isentos, e aqui o mundo de FDIC está dentro do universo de fundos tributados, acaba inibindo um pouco o crescimento desse mercado em relação ao seu potencial. Então, eu não tenho dúvida que com tecnologia, mas sem assimetria tributária, a indústria de FDICs, ela eventualmente teria o dobro do tamanho que ela tem hoje. Só que essas questões tributárias também a gente não tem um horizonte de mudança no médio e longo prazo. Então, com assimetria tributária e juros ainda na casa dos 12%, eu acho que o mercado ele continua na mesma toada do ponto de vista de alocação por parte dos investidores.
Então é isso, Mizukawa, acabamos aqui, chegamos ao encerramento do podcast, infelizmente, aí temos que encerrar a conversa, mas queria abrir para você um espaço para as considerações finais, fique à vontade. Obrigado, Freitas, grande prazer, né? Obrigado pelo convite, fico à disposição para discutir e debater outros temas e dizer que a iniciativa de vocês é nota 10. Queria agradecer a sua presença e dizer, gente, esse infelizmente acabou aqui, que é bom, mas também acaba, mais um episódio do nosso OTCast, que é o podcast da Oliveira Trust. A gente falou hoje sobre risco de crédito, risco de liquidez, os cenários envolvendo, inclusive, a performance dos FDICs, os fundos de investimento em direitos creditórios, nesse cenário de ciclos de juros altos. Foi uma verdadeira aula aqui do Ricardo Mizukawa, então queria agradecer. Fica aqui meu agradecimento e acompanhe a gente aí nas redes sociais. E vamos lá, que vem mais episódio pela frente. Obrigado a todos.